O sol da manhã surgiu suavemente, iluminando as montanhas verdes ao redor da vila. Tudip já estava acostumada a cortar bambu longo e reto. Ao chegar a uma floresta densa, pegou a pequena faca presa à cintura e começou a cortar cuidadosamente os nós do bambu. Os troncos retos e firmes, depois de rachados, se transformariam em tiras resistentes usadas para amarrar lenha ou mercadorias. Oias. Ela não tinha pressa. Cada golpe da lâmina era preciso e cuidadoso. Suas mãos pequenas, porém firmes, manuseavam a faca com destreza. Depois de transformar os bambus em longas tiras de fibras, organizou-os em feixes bem amarrados. O suor escorria suavemente por seu rosto, mas seu olhar permanecia determinado. Em seguida, seguiu até o campo de mandioca que havia plantado anteriormente. Ajoelhou-se e afastou delicadamente as folhas secas que cobriam o solo. As fileiras de mandioca cresciam alinhadas, suas raízes mergulhadas profundamente na terra fértil, absorvendo os nutrientes do solo. Com a mesma faca, cortou os caules com precisão, deixando uma pequena parte dos troncos para que pudessem rebrotar. Então, puxou as raízes expostas e, sob a terra solta, apareceram grandes e robustas mandiocas. Ela sentiu uma pequena alegria florescer dentro de si. A colheita foi boa hoje, espero conseguir um bom preço, murmurou esperançosa. Organizou as mandiocas em pequenos feixes e usou as tiras de bambu que havia preparado para amarrá-las firmemente. As amarrações eram fortes e seguras, garantindo que a carga não se soltasse no caminho até o mercado. Quando o sol já estava mais alto, equilibrou 2 feixes de mandioca e o feixe de bambu nos ombros e começou a caminhada de volta para a vila. Ao chegar ao mercado, escolheu um pequeno espaço onde os moradores locais costumavam se reunir para negociar. Arrumou cuidadosamente seus produtos e esperou pelos compradores. Uma mulher de meia-idade passou, observando as mandiocas frescas, e parou curiosa. Quanto custa esse feixe? Tudip levantou o olhar e sorriu. Pode escolher, tia. O preço é justo. A mulher, satisfeita, pegou alguns feixes e pagou. Tudip abaixou a cabeça em agradecimento, sentindo-se feliz por ter vendido algo. Conforme o dia avançava, o mercado se enchia de movimento. Graças à qualidade das mandiocas e à resistência das tiras de bambu, vendeu tudo antes do meio-dia. O dinheiro que ganhou não era muito, mas era suficiente para continuar sustentando sua vida independente. No caminho de volta para casa, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se em paz. Depois de vender toda a mandioca no mercado, Tudip caminhava tranquilamente pela estrada de terra de volta para sua casa. Mas ao chegar a um trecho isolado, uma figura familiar apareceu subitamente em seu caminho. Bakian. Ela parou imediatamente, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Bakian, o homem que a vendeu para a família de Pau para pagar suas dívidas. Ela não queria vê-lo nunca mais. Dip, finalmente te encontrei. A voz dele era rouca, carregada de pressa. Tudip apertou as alças do cesto nos ombros e recuou um passo. Que você quer? Perguntou friamente. Ele olhou ao redor antes de se aproximar ainda mais. Você precisa voltar para a casa do seu marido. Ainda tem uma dívida a pagar. As palavras dele a atingiram como um soco. A família de Pau a desprezou e a expulsou, e agora queria que ela voltasse. Eu não tenho mais nada a ver com eles, disse firmemente, girando nos calcanhares para ir embora. Mas Bakien agarrou seu braço com força, puxando-a bruscamente. Não pode! Você precisa voltar e pagar o que deve. A família de Pau precisa de você. Tudip lutou para se soltar, seu olhar fervendo de raiva. Eu não devo nada a eles. Foram eles que me humilharam e me expulsaram, e agora querem que eu volte? Bakien não soltou seu braço, segurando-a com mais força. Você vem comigo, senão Dona Mai não vai te deixar em paz. Ela foi arrastada a alguns metros, lutando para se libertar. Reunindo toda a força que tinha, conseguiu se soltar,
tropeçando para trás, respirando pesadamente. Eu prefiro morrer a voltar para aquela casa. Mas Baqui não desistiu. Ele correu atrás dela, dessa vez segurando-a com ambas as mãos, prendendo-a contra sua vontade. Tudip tentou resistir, mas era impossível escapar. Depois de uma intensa luta, acabou sendo levada à força de volta para a casa de pau. Assim que atravessou a velha porta de madeira, um grito estridente ecoou pela sala. Sua desgraçada, depois de tanto tempo, ainda tem coragem de voltar? Dona May estava parada no meio da sala, os olhos cheios de ódio, as mãos na cintura como se já esperasse aquele momento. Pau estava sentado ao lado, o cheiro de álcool impregnado em suas roupas. Ele a encarou de cima a baixo e soltou uma risada debochada. No fim das contas, você é só uma mulher. Não tinha para onde correr, não é? Tudip cerrou os dentes, sentindo o gosto amargo do desprezo. Ela sabia que esse retorno não seria pacífico. No canteiro de extração de madeira, James permanecia de pé, observando com atenção os trabalhadores que se movimentavam rapidamente pelo local. O som estridente das serras ecoava pela floresta, enquanto as enormes árvores eram derrubadas e transportadas para a serraria. Sob sua supervisão, tudo ocorria de maneira organizada e dentro dos protocolos. Mas naquele dia, um incômodo inexplicável tomava conta de sua mente. Desde cedo, ele não havia visto Tudip. Normalmente, depois de vender mandioca no mercado ou terminar suas tarefas, ela voltava para a cabana que ele havia preparado para ela. Mas hoje ela estava desaparecida. James não perdeu mais tempo e dirigiu até o local onde Tudip morava. Ao chegar, a cena diante de seus olhos apenas aumentou sua preocupação. A cabana estava escura e silenciosa, sem nenhum sinal de que alguém estivesse dentro. O vento frio da noite soprava contra a cortina fina da entrada, fazendo-a balançar levemente. Ele deu alguns passos rápidos para dentro e olhou ao redor. Tudip! O silêncio foi sua única resposta. James sentiu um aperto no peito. Ele vasculhou os arredores, mas não encontrou nenhum vestígio dela. Onde ela estava? Sentou-se na velha cadeira de madeira, sentindo um peso crescer dentro dele. Ele nunca quis interferir demais na vida de Tudip, mas por que o sumiço dela o inquietava tanto? James permaneceu ali até tarde da noite, esperando vê-la voltar. Mas conforme as horas passavam, sua preocupação só aumentava. Seu punho se fechou instintivamente. Se algo tivesse acontecido com ela, ele jamais se perdoaria. Já era madrugada quando decidiu ir embora, mas a sensação de inquietação o acompanhava. Na manhã seguinte, enquanto verificava a operação na madeireira, recebeu uma ligação urgente. Jeff, a escavadeira da obra quebrou. O vazamento de óleo está grave e pode afetar toda a extração. A voz do trabalhador era tensa. James franziu a testa e se levantou imediatamente. Já verificaram o problema? Ainda estamos investigando, mas parece ser algo no motor. Se não for consertado logo, teremos que interromper as operações, o que pode causar um grande prejuízo. James não hesitou e foi até o local examinar a máquina. Apesar da preocupação que o consumia sobre Tudip, sabia que precisava se concentrar no trabalho primeiro. Mas no fundo, a inquietação com o desaparecimento dela não o deixava em paz. Na manhã seguinte, Dona May entrou na casa com uma expressão severa, as mãos na cintura e o olhar cheio de desprezo. Ela empurrou um grande cesto para as mãos de Tudip e apontou para o pomar de tomates nos fundos. Vá colher todos aqueles tomates para mim. O sol da manhã filtrava-se suavemente pelas folhas, cobrindo o pomar com um brilho dourado. As fileiras de tomates se estendiam pelo terreno. Os frutos vermelhos e maduros pendiam pesadamente dos galhos. Mas a beleza da cena não aliviava a amargura no coração de Tudip. Ela ficou parada por um momento, respirou fundo e entrou no pomar. Suas mãos delicadas deslizaram sobre os tomates, sentindo a textura lisa sob os dedos, antes de arrancá-los cuidadosamente dos caules.
O ar fresco da manhã contrastava com o suor que começava a escorrer por sua testa. As gotas deslizaram por suas têmporas enquanto ela se inclinava, colocando cada fruto com delicadeza no cesto. Se apertasse muito, os tomates se machucariam e perderiam valor. Com atenção, examinava cada ramo para não deixar escapar nenhuma fruta madura. Uma brisa suave sacudiu as folhas, espalhando o cheiro fresco da terra e das plantas. Mas para Tudip, não havia paz ali. Ela não colhia tomates porque queria, nem para sustentar a si mesma. Ela fazia aquilo porque estava presa a uma dívida injusta que a família de Paul lhe impôs. Enquanto isso, na vila, Paul bebia com os amigos. Um dos homens riu e o encarou diretamente. Você tem esposa, mas é como se não tivesse. Dizem que um homem sem filhos não é um homem de verdade. Ou será que o problema está na sua mulher? Paul voltou para casa cambaleando, o rosto vermelho de raiva. Ao entrar, escancarou a porta com força. Com os olhos injetados, agarrou Tudip pelo braço e tentou arrastá-la para o quarto. Ótimo! Hoje você vai dormir comigo. Tudip se debateu com todas as forças. Me solta! Nesse momento, a porta se abriu novamente. O Sr. Chiel entrou, sua voz grave e carregada de autoridade. Paul, largue-a agora. Paul parou no meio do movimento, seu olhar ainda carregado de fúria, mas soltou Tudip. Ela recuou para o canto da casa, tremendo, os olhos marejados. Ela não sabia por quanto tempo mais conseguiria suportar aquilo. Mas uma coisa era certa. Ela precisava encontrar uma maneira de fugir. A luz suave do sol da manhã atravessava as copas das árvores, espalhando um brilho dourado sobre o chão. Aquele lugar já havia sido seu refúgio, o único canto pacífico de sua vida, onde não existiam gritos, castigos ou imposições cruéis. Ela entrou devagar, o olhar percorrendo cada canto da cabana simples. Cada objeto ali trazia lembranças dos momentos que viveu, especialmente os que compartilhara com James. Ela se lembrou da primeira vez que ele lhe trouxe pães e alguns itens essenciais. Lembrou-se do instante em que ele descascou uma toranja e a ofereceu para ela comer. Das noites em que trabalharam juntos na horta, prepararam o jantar e, sem querer, ele a fez rir. Mas agora, aquele sorriso parecia tão distante. Ela já não tinha mais escolha sobre sua própria vida. Tudip caminhou até a mesa de madeira e retirou do bolso um pedaço de papel. Suas mãos tremiam levemente ao segurar a caneta, e com movimentos lentos, escreveu palavras que nunca teve coragem de dizer. James, obrigado por me ajudar quando eu não tinha mais ninguém. Obrigado por me dar um lugar para ficar quando não havia mais para onde ir. Mas eu não posso aceitar mais nada de você. Espero que um dia você me esqueça e pare de se preocupar comigo. Ao terminar a última frase, soltou um longo suspiro, sentindo o peso no peito aumentar. Dobrou cuidadosamente o papel e o colocou sobre a mesa. Ao lado, repousou a pequena sacola de tecido. Dentro dela estava a roupa que James comprou para ela. Foi o primeiro presente que recebeu de alguém que não queria nada em troca. Uma brisa soprou pela fresta da porta, fazendo o papel na mesa tremer levemente. Ela ficou parada ali por alguns instantes, gravando cada detalhe da cabana em sua memória. Então respirou fundo, virou-se e saiu. A porta se fechou suavemente atrás dela como um ponto final em seu curto período de liberdade. Pouco tempo depois, James voltou à cabana. Ao entrar, seu olhar imediatamente pousou sobre a mesa. O bilhete ainda estava lá, ao lado das roupas que ele lhe deu. Ele pegou o papel e leu lentamente, os olhos fixos em cada palavra. Ninguém sabia o que se passava dentro dele, mas seu olhar ficou mais profundo, como um lago silencioso sem fim. Buổi chiều, khi đã bán được một ít hàng, Tự Tiên ngồi thẫn thờ bên vệ đường, hai tay siết chặt vạt áo cũ. Cô biết mình chẳng thể làm gì nhiều, nhưng ít nhất cô cũng không thể quay lưng với người ta từng đối xử tốt với mình. Sau khi bán hết số rau củ gom được, Tự Tiên cẩn thận đếm lại số tiền nhỏ nhoi trong tay. Cô biết rằng số tiền này chẳng đáng là bao, nhưng ít nhất cũng đủ để cô mua một chút quà.
mang đến thăm ông Thành. Trong lòng cô vẫn còn day dứt về những gì xảy ra. Cô không thể yên tâm khi biết rằng ông bị đánh chỉ vì giúp đỡ mình. Cô ghé vào một tiệm tạp hóa ở ven đường, chọn vài gói bánh, một ít trái cây, rồi gói gọn vào chiếc túi nhỏ. Dù biết rằng những thứ này chẳng thể bù đắp lại được những gì